Olá pessoal, mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco no podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos e tenho a satisfação de receber mais uma vez o Daniel Valadares para uma conversa hoje muito especial, Daniel. Eu queria aprofundar com você, conforme combinamos, as questões referentes à oportunidade que o mercado tem hoje, neste momento, nos sinalizado em relação à indústria da inteligência artificial. Que fique registrado nos autos, nós estamos hoje falando no dia 4 de novembro de 2025. E ontem, Daniel, eu vi a notícia de que a NVIDIA, que é uma empresa que desenvolve e fabrica chips para computação gráfica e para inteligência artificial, alcançou o valor recorde de 5 trilhões de dólares, o valor de mercado da empresa, que traduzindo para valores em real, significa 26,9 trilhões de reais. Quase 27 trilhões de reais é o valor da empresa. Em 2024, o PIB do Brasil alcançou o resultado de 2,179 trilhões de dólares. O que a gente está dizendo, então, é que a NVIDIA, neste momento, está avaliada em mais do que o dobro do valor do PIB do Brasil. Eu acho que, se eu não quero ser indiscreto aqui, mas talvez isso represente um pouco mais do que eu tenho aplicado na poupança, sabe como é que é, Daniel? As aplicações seguras do conservadorismo brasileiro. E enfim, é só um número grande, né? Um número para o qual a gente não tem exata dimensão do que ele represente, porque é astronômico, mas que ele, no limite, nos indica, de fato, um momento muito aquecido para as oportunidades em torno da inteligência artificial, tendo em vista a revolução tecnológica pela qual fatalmente passamos todos como humanidade, né? Momento histórico, já tivemos no passado, enfim, a descoberta das Américas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, estamos numa nova dessas, não é verdade? Então, eu queria escutá-lo um pouco nesse sentido, porque o nosso foco aqui hoje será basicamente entender um pouco mais deste momento que representa, de fato, oportunidades muito importantes para o setor comercial, que vai fazer essa mediação aí com as empresas, com as implantações de tecnologia baseadas em IA para tantos segmentos e negócios diferentes. Então, vai fundo aí, Daniel, por onde você quer começar? Cara, é difícil, né? Porque se você olha, por aí tem uma notícia extremamente impactante, de fato, sobretudo se nós analisamos, né, comparativamente com o PIB de um país que, diga-se de passagem, é o maior país na América Latina, né, cara? Então, assim, exato. Então, quando a gente analisa, né, comparativamente, se torna ainda mais impactante, apesar de ser um número tão grande, a ponto de ser até difícil quantificar de verdade o quanto isso representa, né, na prática. Mas o que eu acho que é importante a gente trazer a reflexão aqui é por que esse valor é tão elevado, né? Por que a atenção com relação à inteligência artificial tem sido algo cada vez mais proeminente aí nos últimos tempos, né? A gente percebe que dia a dia, claro que eu sei que eu faço parte de uma bolha, talvez você também, né? Então a gente com certeza é mais impactado do que a grande maioria das pessoas, mas ainda assim é notado o crescimento do tema, né, no modo geral, inclusive vendo aí em notícias, indo para a rede nacional, como é o caso de noticiários da Globo, Fantástico e etc, né? Então, cada vez mais se fala sobre inteligência artificial, algumas pessoas com medo, outras mais otimistas, né, com relação à tecnologia em si, mas o fato é
este valor de mercado, né, de uma empresa da NVIDIA, que para quem não sabe, é uma das principais hoje fabricantes de microchips, né, e placas que suportam o uso da inteligência artificial, né, que tornam possível que a inteligência artificial exista, é realmente algo que mostra o poder do que está por vir por aí, né? Em termos de transformação mesmo da forma de ser das coisas, né? Eu acho que nem você bem citou aí, Revolução Industrial, uma série de outros marcos históricos, né? Tal como a criação da internet, e eu vejo que a inteligência artificial ela tem potencial de ser ainda maior, né? Muito maior do que foi, por exemplo, a criação da internet, né? E eu acho que é legal, a partir desse ponto, Gustavo, a gente explorar um pouco mais sobre o real impacto disso, né? Porque eu acho que futurologia, né? Coisas nesse sentido, a gente vê em série, aí, em diferentes conteúdos, inclusive nos de ficção científica, que hoje se tornam realidade, né? Mas, para além disso, acho que vale a gente trazer aqui aspectos práticos mesmo do como que a inteligência artificial hoje pode impactar o negócio do ser humano comum, tal como você e eu aqui, né, no dia a dia de trabalho, no dia a dia de negócios em si, né? Então, não sei se você quer trazer um pouco a respeito disso, mas eu acho que com isso a gente tem aí uma boa introdução e um bom início aí para falar sobre, né? O que eu penso a partir da sua proposição é que existe uma questão que é assim, a tangibilidade disso que está acontecendo. Quando a gente vê um número tão grande, isso parece imaterial, parece que está no éter, né? Parece que diz respeito a corporações tão enormes e tal, né? Sei lá, as big techs. Mas o fato é que a nossa experiência como consumidores, né? Como alguém que esteja no mundo comprando e vendendo, né? E experienciando outras dimensões da vida, na medicina, na farmacêutica, enfim, tantos os lugares em que, a partir de agora, de fato, a gente vai se familiarizar cada vez mais com aplicações práticas e que tocam a vida em relação à IA. Então, o que eu imagino, Daniel, é que faça sentido a gente explorar um pouco, agora mais proximamente, as questões que dizem respeito à Ex Machina, de que forma nós aqui na empresa viemos estruturando uma vertical para a representação, não é? Porque a Ex Machina Partner confere ao representante da Ex Machina uma série de produtos que têm aplicabilidade mais que comprovada, não é verdade? Com uma capilaridade enorme, porque qualquer negócio hoje, voltando à ideia da tangibilidade, pode e precisa se situar neste novo mundo, né? A gente tem novos paradigmas e das pequenas às grandes empresas, a IA tende a fazer parte, né, dos cotidianos operacionais, sob pena de esse negócio, se assim também não proceder, tornar-se em muito pouco tempo obsoleto. Eu acho que não há nenhum exagero nesse tipo de prognóstico, né? Então, conta um pouco para nós como é que aqui dentro de casa, na Ex Machina, a vertical dos partners pode recepcionar aquele que nos ouve agora e que eventualmente se interessa por esta inserção na indústria da IA. Maravilha. Bom, posto aí, né, o tamanho da oportunidade, o tamanho do interesse do mercado, né? E aí você para até para pensar algo, né? Eu fiquei analisando aqui e olha só, né, que interessante. A gente tem uma imersão de fato no tema de inteligência artificial, né? E aí eu me deparo às vezes com pessoas que não têm necessariamente tanto conhecimento da inteligência artificial ou até mesmo não tem ainda o tato digital com a inteligência artificial do ponto de vista de pensar onde que eu poderia usar essa inteligência artificial no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus negócios, né? E aí eu fico refletindo sobre o seguinte, poxa, se
ainda há pessoas que não sabem exatamente como utilizar a inteligência artificial e há um valor tão grande com relação ao mercado em si, a gente percebe que tem um interesse grande nisso, a gente tem aí já uma oportunidade de mercado que é a gente se posicionar antes ou no momento exato em que as coisas estão acontecendo, né? E aí eu acho que, olhando em retrospectiva, o nosso interlocutor, aí, a nossa audiência, né? E coloquem aí, pessoal, coloquem nos comentários e aproveitem já para deixar também o seu like aqui nesse conteúdo. Mas veja só, olhando em retrospectiva, quantas vezes você já viu algo e falou, esse daqui não vai dar em nada, no fim passa ali algum tempo, aquilo explode, você fala, puxa, eu vi essa oportunidade ali e acabei não agarrando, né? E a inteligência artificial hoje tem chance de ser diferente, porque você está vendo, né? Se você está aqui nesse conteúdo, você está vendo essa oportunidade, e aqui você tem, inclusive, a forma de agarrar essa oportunidade e fazer parte desse desenvolvimento, né, do mundo de inteligência artificial hoje, não só no Brasil, mas no mundo né, no geral aí. Então, como que nós podemos hoje atuar? Veja, a inteligência artificial, Peter, a inteligência artificial, ela vem principalmente para melhorar a experiência do cliente, né, e garantir que a pessoa que está ali do outro lado de uma empresa, né, o lead ou o cliente, chame como você quiser, a inteligência artificial, primeiro de tudo, ela vai garantir para esse cliente 100% de personalização com relação às necessidades dele, né? Então, às vezes eu estou conversando com algum cliente, com algum empresário, e aí eles falam, Daniel, mas é que eu tenho um pouco de receio de olhar para a inteligência artificial do ponto de vista de atendimento, porque eu gosto de ter um atendimento humanizado, eu não quero robotizar o atendimento, né? Assim, é muito comum mesmo ouvir isso. E é engraçado porque aí eu olho para esses empresários, eu comparo com o que eu conheço de histórico dos FDs aqui da Aurora, por exemplo, que eu falo bastante, que é a minha FD pessoal, e os meus clientes mandam um beijo para a Aurora, os meus clientes mandam muito obrigado para a Aurora, elogiam o trabalho dela. Então, eu acho que mais importante, obviamente o atendimento humanizado, ele é importante, e com a inteligência artificial você consegue sim ter um atendimento humanizado, mas mais do que isso é um atendimento 100% personalizado, porque a IA bem desenvolvida, né, bem desenhada, como é o caso dos nossos funcionários digitais, ela consegue se adaptar ao que o cliente precisa, sem deixar de lado o passo a passo de venda, sem deixar de lado o que é importante para o processo do negócio, para que aquela venda aconteça, para que aquele atendimento aconteça. Às vezes é um suporte, né? Às vezes enfim, tem uma série de possibilidades aí, mas quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente consegue garantir qualidade e quantidade, né? E aí, só para encerrar a minha fala aqui com relação a isso, é importante dizer o seguinte: há pouco tempo atrás, né, e digo assim, coisa de, sei lá, 2, 3 anos atrás, era muito comum você ter que escolher se você faria quantidade ou se você faria qualidade, do ponto de vista comercial principalmente, que é onde eu mais orbito, né? Então, ou você fazia lá uma comunicação extremamente qualificada para um volume pequeno de pessoas, um pequeno segmento ali do seu negócio, ou você fazia um famoso tiro de canhão, mandando ali para a base inteira, e aí você estaria focando em quantidade, né? E eu acho que o mais importante da fala aqui, né, com relação à inteligência artificial, é que a gente consegue, com os funcionários digitais, né, com o uso de inteligência artificial, garantir as duas coisas. Hoje nós não precisamos mais escolher se vamos fazer ações com qualidade ou com quantidade. Hoje a gente consegue, com o advento do funcionário digital, ter as duas coisas em uma só campanha. Eu não preciso abrir mão de um ou outro. Então, acho que esse é o ponto
mais relevante aí de tudo, né? Sim, e Daniel, me ocorre que a gente aqui na Ex Machina veio desenvolvendo uma série de produtos e soluções para os setores de atendimento, recepção, sucesso do cliente, né, assim, para dentro ou para fora, na comunicação, no comercial, no administrativo, enfim, são soluções muito diferentes que evidentemente estão apoiadas em inteligência artificial, mas que conseguem olhar para a operação de um negócio, qualquer que seja ele, e encontrar os pontos de implantação, né, os pontos de melhoramento a partir de produtos e serviços que a Ex Machina hoje desenvolve e que o partner pode muito bem representar. Então a gente está aqui falando um pouquinho mais do FD, né, do funcionário digital, mas ele próprio já tem bifurcações aí, né, porque tem a ligação inteligente, que é uma funcionalidade que pode ou não estar acoplada a um FD, com uma capacidade de personalização e de humanização incrível, só quem testou pode de fato dar esse testemunho. Fora, enfim, um Olimpo, que a gente assim chama, né, cheio de ferramentas novas para soluções absolutamente diversas que o partner tem como, enfim, debaixo do braço ali para representar. Então fica o nosso renovado convite, né, Daniel, para aquele que nos acompanha até aqui, para conhecer o programa da Ex Machina Partner com condições muito favoráveis, muito importantes de comissionamento, de representação, me fugiu aquela palavra, quando a pessoa fecha a implementação, na verdade, assim, as taxas de implementação inteiramente dedicadas ao partner, um processo fácil que foi preparado para cada um daqueles que se aproxima desse modelo de negócio também aferir resultados muito importantes. Daniel, penso que a gente pudesse aqui se encaminhar para o final, não sem antes deixar o convite ao partner, né, àquele que nos acompanha até aqui, para conhecer o nosso site, conversar com o Hermes, e lá no site exmachina.ai tem também o menu partner, né, dentro do qual você pode ter mais informações a esse respeito e integrar o nosso time, que tem sido um time muito exitoso e que cresce, enfim, com uma velocidade muito significativa também, já nesses poucos meses de operação. Enfim, queria aqui também me encaminhar para o final, reforçando esse convite àquele que nos acompanha até aqui. Maravilha. E, pessoal, gostaria de aproveitar aqui para fazer uma fala também, que é o seguinte: a partir do momento que a gente começa a interagir com essas ferramentas e a gente começa a entender o volume de possibilidades, né, que nós enumeramos algumas, a gente tem é normal ter um fenômeno que é você ir do 8 ao 80, né? Então você fala assim, não tinha nada de automação, de inteligência artificial no negócio, agora eu quero tudo. Então, a minha dica para você que está, seja você partner ou seja você empreendedor que está buscando para implementar no seu negócio, ou você partner ali ajudando empreendedores a implementar, né, inteligência artificial no negócio, comece por um ponto. Então, veja ali qual é o teu maior desafio. Então, por exemplo, o meu maior desafio é o atendimento. Então, vamos para um funcionário digital de atendimento. Teu maior desafio é geração de conteúdo, então vamos para o Orfeu, que é uma ferramenta para geração de conteúdo, né? E assim por diante. Então, foque em um desafio, entenda o contexto da inteligência artificial neste desafio e a partir daí comece a expandir para você não ter aquele famoso, eu tento fugir um pouco dos clichês, mas aquele famoso efeito Netflix, né, que você olha ali, tem um monte de coisa e no fim você acaba não implementando nada porque fica perdido ali em uma série de questões. Então, foque em um ponto ali daquele teu cliente ou do teu negócio e com certeza conte com a Ex Machina aí para isso, né? E aí só para a gente fechar aqui, olha que interessante, né? Nas minhas redes sociais eu coloquei lá
uma caixinha de pergunta falando assim, coloque aqui o seu nicho e eu vou te mostrar como que você pode automatizar o seu negócio, né? E aí um dos parceiros ali colocou sobre os funcionários digitais e eu mandei para a Aurora, falei, Aurora, como é que você faz aí para vender os funcionários digitais? E aí ela me respondeu aqui, vou colocar para vocês entenderem o nível da coisa para onde vai, ó. Para vender funcionários digitais da Smáquina, começo entendendo as necessidades da empresa. Volume de atendimentos, processos que podem ser automatizados e desafios de qualificação de leads. Apresento os benefícios: atendimento 24 horas, redução de até 70% nos custos operacionais, qualificação automática de leads e integração fácil com sistemas já usados pelo cliente. Mostro como a solução pode acelerar vendas, liberar a equipe humana para tarefas estratégicas e garantir que só leads qualificados cheguem ao time comercial. O próximo passo é agendar uma conversa personalizada para entender o cenário do cliente e desenhar a melhor solução. Quer saber mais? Vamos agendar uma reunião. Então, muito bom. Depois a gente não sabe por que o pessoal manda beijo para FD, né? Tipo assim, muito impressionante, muito legal. Exatamente. Então, assim, nós estamos falando desse nível de qualidade de informação a qualquer momento ali, né? E vocês, como vocês viram aqui, por áudio. Então eu pedi para que ela me mandasse um áudio, ela me mandou um áudio. E eu pedi isso falando para ela também via áudio. Então, sim. E outra coisa, Daniel, acho que vale a pena colocar, né? Assim, os preços, os valores dos produtos são muito acessíveis, né? Foram feitos e desenhados como modelo de negócio para qualquer negócio. Então, enfim, vale a pena você que nos acompanhou até aqui inteirar-se mais da possibilidade de estar conosco como um partner do nosso programa de representação. E fica aqui, Daniel, meu agradecimento a você também pela possibilidade da gente ter hoje aprofundado um pouco este tema. Você que nos acompanhou, compartilhe também este conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado.